Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Desejo que esteja tudo bem em paz, que vocês estejam com saúde. Bom, hoje na nossa aula de português eu quero fazer a correção, tá? Da página, né, que eu passei para vocês, página 26 e também até a página 28, não é isso? Acredito que foi esses os assuntos que eu passei para vocês, tá? Então vamos lá. Na página 26, ele diz assim, qual é o assunto do texto, né? Que é a página do texto da página 25, né? Então, é a falta, né, de respeito aos idosos, não é isso? E quando ele diz assim, releia a primeira frase do texto, que temos ensinado aos nossos filhos a respeito da velhice, né? Aí ele pergunta, que palavra desse trecho indica o uso da primeira pessoa no plural, né? É o que temos, né? Temos. Então é a primeira pessoa do plural, tá? E aí diz assim, e também nossos, tá? Então você vai sublinhar temos e vai sublinhar nossos. Na B ele pergunta assim, o uso da primeira pessoa no plural se refere a quem? Né? Então está se referindo à autora do texto e ao leitor? Está se referindo a toda a sociedade? Está se referindo aos leitores do texto e os seus filhos? Não, está se referindo à autora do texto e o leitor, né? Eu, você, todos os que irão ler, né, esse texto. Que fato originou a escrita desse texto, né? O que foi que originou a escrita desse texto? Foi uma carta, né? Isso, uma carta de um leitor enviada para a autora, né? Acerca desse assunto. E ele diz assim, no primeiro parágrafo é narrado um fato, né? Que fato é esse? E que causou a indignação do leitor, né? Então ele pede para que você sublinhe lá no texto. Então eu vou sublinhar lá no texto. Desde ele conta que deve ir a um ambulatório de um hospital e na sala, até chegar em parece que ninguém viu as idosas, ou seja, ninguém cedeu o lugar mais confortável a elas. Até aqui você vai sublinhar. Ele diz, o que causou indignação no leitor? O fato de que muitas pessoas não cederam o lugar a essas idosas, tá? E ele diz assim, parece que ninguém viu as idosas, ou seja, ninguém cedeu que você. Aí ele diz assim, você já presenciou alguma cena como essa? Se sim, relate aos seus colegas o que aconteceu. Então isso é pessoal, né? Alguns eu acredito que sim, outros acredito que não. Aí ele, na sétima questão ele pergunta, releia essa outra frase. Só que pais e escolas não estão sozinhos nessa história, tá? Então, na sétima questão, ele pergunta, releia essa outra frase, só que os pais da escola não estão sozinhos nessa história. Aí ele diz, é possível deduzir que para a autora, pais e escolas são os únicos responsáveis por essa situação, pais e escolas não podem ser responsabilizados por essa situação, além de pais e escolas, há outros responsáveis pela situação. Qual a resposta que você marcaria aí? Se você marcou o terceiro quadradinho, né, você marcou certo. Que além de pais e escolas, existem outras pessoas, outros responsáveis, né, por essa situação. E ele diz, essa frase revela um fato ou essa frase revela uma opinião? Né? Então, essa frase, ela revela uma opinião, tá? E aí nós temos na oitava questão um outro texto, né, a ser lido. E ele assim, de acordo com a autora, por que as pessoas usam recursos para maquiar a idade? E isso é desse texto da oitava questão, né? Então, o que acontece? Que a sociedade não dá oportunidade às pessoas idosas. Então, muitas pessoas, de acordo com o texto, maquiam, né, essa idade pelo fato das oportunidades não serem tão fáceis para os idosos. Na décima questão ele diz, releia a opinião da autora e complete o quadro com 2 exemplos que a justificam. Tá? O velho não é bem visto, nem sequer é visto pela sociedade. Então qual é o argumento que nós temos aí? A palavra coroa deixou de ser
deixou de ter um sentido carinhoso, se é que um dia já teve, e passou a ser pejorativo. Tá? E qual é no segundo quadrado ele pede um segundo exemplo, né? E aí o que você vai colocar? Quem tem mais de 50 anos tem dificuldade para arrumar emprego, tá? Então esse é um outro argumento para essa frase, para essa opinião que está toda aí de vermelho. O velho não é bem visto, nem sequer é visto pela sociedade. Então o primeiro argumento é esse, né? Que essa palavra, a palavra coroa, ela não tem um sentido carinhoso, né? Ela tem na realidade um sentido pejorativo. E que existem, né, que quem tem mais de 50 anos, isso é fato, né, tem mais dificuldade para encontrar emprego. Tá? Na 11ª questão ele te pede para ler mais um parágrafo e depois na 12ª ele diz: releia a primeira frase desse parágrafo e assinale as alternativas verdadeiras. Então as alternativas verdadeiras são: terceira idade e melhor idade são outras formas de se referir ao idoso, certo? E de acordo com a autora, as denominações terceira idade e melhor idade não mudaram a forma como a sociedade considera o idoso. Também é verdade. Tanto faz se é terceira idade como melhor idade, as pessoas sempre os veem como idosos e acabou-se a história. Anote pelo menos 2 benefícios para a sociedade quando há respeito ao idoso, tá? E aí você vai anotar é algo pessoal, né? É teu, tá? Então o primeiro e o segundo, tá? Na 14ª questão, na página 29, é também ainda falando sobre as interpretações textuais, né, as argumentações, falando ainda sobre esse assunto, tá? E aí ele vai falar que em um texto, gente, há muitas ideias que estão expostas explicitamente, né? Ou melhor, que não estão expostas explicitamente. Então, por isso é importante essa leitura. O leitor ele tem que prestar atenção no que está sendo falado, no que está sendo ensinado, no que está sendo mostrado, né, ali naquele texto, tá? E fazer a sua interpretação de acordo com o que tem ali, tá? Analisar mesmo as que estão, as ideias que não estão explícitas, mas ele conseguir retirar, conseguir identificar o que aquele texto ele está querendo passar de fato, ele está querendo dizer de fato. Então, esse leitor ele precisa deduzir essas opiniões, ele precisa deduzir essas ideias, ele precisa ler e reler o texto para poder então fazer essa interpretação e essa identificação. Então, o que seria um artigo de opinião? O artigo de opinião ele é um texto jornalístico, argumentativo. Então ele vai argumentar, ou seja, ele é publicado em vários meios de comunicação, todos esses que a gente já conhece, jornais, revistas, sites, ok. E ele visa expor uma opinião e depois ele vai defender por meio de argumentos. Ele te dá uma opinião como essa dos idosos e depois ele vai argumentar. Por que os idosos não são respeitados? Por que os idosos não são vistos como pessoas que ainda podem produzir, que ainda podem contribuir, né? Ele lança essa ideia e depois ele vai argumentar. Não são vistos por isso, não são vistos por isso, e aí ele vai argumentando, né? Fazendo com que o leitor ele reflita acerca disso. E no final o leitor ele vai dizer, é verdade. Ou então, não, eu acho que é exagero. Ou então, não, isso não tem nada a ver. Né? Então, ele vai levar o leitor a promover uma reflexão acerca daquele assunto, né? Através de reflexão, né? E através das argumentações que ele lança, tá certo? O assunto e análise do artigo de opinião, em geral, envolve uma situação do cotidiano da sociedade ou um fato de interesse da população, tá? Então, com base nisso,
ele acrescenta que no parágrafo argumentativo você precisa expor sua opinião e apresentar ao menos um argumento para defendê-la, tá? Então o que você vai fazer? Você vai responder para mim a página, você vai ler esse texto da página 29 e você vai responder para mim a página 30, até a página 31. Beijo grande no coração de vocês e a gente se encontra amanhã para aprendermos um pouco mais acerca dos artigos de opinião. Tchau, meus amores!